que estão necessitando. Então, vamos lá, a palavra é sua. Eu acho que Obrigada. todos já conhecem a Consolação, que ela já esteve conosco outras vezes aqui. E é sempre uma alegria, né? Obrigada. Estarmos juntos, retornarmos nesses estudos, né? Sobre a mediunidade que a gente gosta tanto. Então, boa noite a todos, que Jesus nos envolva em muita paz e que nós possamos juntos aprender mais um pouco sobre mediunidade, que é um tema fascinante, né? E muito rico, e que quanto mais a gente estuda, mais precisamos estudar. Sempre temos dúvidas, né? Graças a Deus que nós temos dúvidas. Então, o tema de hoje é mediunidade, desafios e bênçãos. Esse é o título de um livro, talvez vocês conheçam, do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo. Este livro é composto de mensagens, várias mensagens. E, então, é um livro riquíssimo, que eu queria apresentar a capa aqui para vocês. Mas o meu livro está emprestado. Então, se alguém tiver aí e quiser mostrar, vai ser muito bom. Eu sempre gosto de mostrar o livro, mas o meu não está aqui. Então, nós vamos lembrando de Manuel Filomeno de Miranda, que é um grande trabalhador espírita, autor de vários livros, esse mesmo, esse livro aí, maravilhoso. Deixa eu aproveitar, então, que ele já está aí. Vocês estão vendo que tem dois, ele é dividido em duas partes. Trilhos de uma estrada de ferro de um lado e do outro. Então, do lado esquerdo, né, do meu lado esquerdo, o trilho, o caminho é escuro, não tem luz, né? E do lado direito é um caminho totalmente iluminado, repleto de luz, belíssimo. Isso aí expressa bem a ideia de Manuel Filomeno, dos desafios, que são as dificuldades, os aprendizados que nos cabem e as bênçãos, que são luz na nossa vida. Obrigada aí por terem colocado a capa do livro. Nós vamos recordar lá da época de Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, e que ele reuniu seus discípulos e deu uma missão para os 12 discípulos. Nós vamos encontrar o relato nos 3 evangelistas. Mateus, no capítulo 10, versículo 1. No Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. E no capítulo 6 de Marcos, versículos 7 a 13. E Lucas, no capítulo 6, versículo 12 a 16, e versículo 9, capítulo 9, versículos 1 a 6. E Mateus diz que Jesus, convocando seus 12 discípulos, convocando, se você procurar o significado da palavra convocando, é chamar para si, é convidar. Então, Jesus convidou, chamou para si esses 12 discípulos.
e deu a eles autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. E Marcos vai dizer no seu evangelho que Jesus começou a enviá-los 2 a 2. E Lucas vai dizer que eles também foram enviados por Jesus para proclamar o reino de Deus. E esse ensinamento de Jesus, de enviá-los 2 a 2, é um ensinamento que permanece até hoje conosco nos centros espíritas. Quando você vai à casa de alguém ou no hospital, dá um passe, sempre é aconselhável 2 a 2. Não deveria a pessoa ir só, o médium ir só, porque o outro fica na sustentação. Então, quando a gente fala em mediunidade, o que seria a mediunidade? Isso aqui nós vamos só pincelar, tá, gente, para entrar no assunto. A mediunidade é uma faculdade humana, é uma possibilidade que nós temos de entrar em intercâmbio, em contato com os espíritos no mundo espiritual. É uma atividade normal, sempre houve, não é invenção nem criação do Espiritismo. O Velho Testamento, com os profetas, com as pitonisas, com todos os missionários enviados de Deus, muitos eram médios. Só que naquela época não tinha o nome de mediunidade, era mediunismo. Mediunidade foi um termo criado por Allan Kardec, né? Que o Espiritismo foi o que melhor estudou e o que melhor compreendeu a mediunidade. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec, no capítulo 26, em que Kardec dizendo que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. O que é o capítulo 26, o item 10? O que Kardec quis dizer com santamente e religiosamente? Não no sentido de uma coisa mística, né? De cultos exteriores, nada disso. Quando ele diz santamente, é aquela pessoa que, sendo médium e exercendo a mediunidade, essa pessoa vive a lei de Deus. Cumpre a lei de Deus. É o esforço para praticarmos a mediunidade com Jesus, que é o ensinamento que ele nos deu, dai de graça o que de graça recebeste. E religiosamente, o que é? Você cumprir os seus deveres. Você viver a lei de Deus no seu dia a dia, nesse esforço, e cumprindo os seus deveres. Então, aí você estará vivenciando a mediunidade santamente e religiosamente. E Kardec, no capítulo 28, nos itens 8 e 9, deixa eu pegar aqui o Evangelho, que eu gosto de ler as palavras de Kardec. Kardec vai definir no capítulo 28, nos itens 8 e 9, ele vai dizer quando
esse capítulo 28 é o das preces espíritas. E aqui a definição, a explicação que Kardec dá é quando ele vai nos sugerir prece para os médiuns. Então, ele diz que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17 e 18, nós encontramos a mesma citação que está no Velho Testamento, com Joel, no capítulo 2, versículo 29, e que Joel, e depois nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, aqui nós encontramos a explicação de por que existem crianças médiums, jovens médiums, adultos médiums, idosos médiums, sobre todas as pessoas. Não é um privilégio, mesmo porque a mediunidade independe do moral, da parte moral, né? Então, quando ele fala, vossos velhos terão sonhos, vossas filhas profetizarão, terão visões e tal, esses sonhos é uma mediunidade muito bonita, que era a mediunidade de José, pai de Jesus, é a mediunidade onírica. Muitos médiuns têm essa mediunidade, que eles sonham, é mostrado a eles acontecimentos que acontecerão no futuro, acontecimentos que acontecerão, está bem ruim, previsão, né, de fatos que acontecerão no futuro. Então, essa premonição que pode acontecer nos sonhos também. Aí Kardec vai explicar. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda a parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Aí Kardec fala uma coisa maravilhosa. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Isso é belíssimo. Os médiuns são os intérpretes, incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. E a mensagem continua, só que ela é longa e vocês poderão ler aí, né, capítulo 28, itens 9 e 10 do Evangelho.
E Kardec, no item 9, ele fala assim: aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido religiosamente e religiosamente o desempenha. Então, Kardec está clareando o que ele falou ali de santamente e religiosamente. Então, no item 9, ele reforça. O médium compreende a gravidade do mandato que se acha investido. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel tem uma frase que ele diz que o médium não é um missionário na acepção comum do termo. É um espírito que faliu desastradamente no passado e que está tendo oportunidade de resgatar e de progredir através do serviço ao próximo. Mas, na mediunidade, nós enfrentamos, todos os médiuns, muitos desafios. E os desafios, nada que nós não possamos domar. E neste livro aqui, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no prefácio, nas palavras do autor, ele compara a mediunidade, essa força mediúnica, essa energia que nós trazemos para distribuí-la, para beneficiar a todos que necessitam, ele diz para nós observarmos uma cachoeira. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. E a cachoeira revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade, diz Martins Peralva. Como a queda d'água, ela pode nascer em qualquer parte, como nós acabamos de ver, né? Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em força contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Então, é tão lindo isso. Martins Peralva foi de uma felicidade muito grande quando colocou aqui na introdução do livro essa mensagem de Emmanuel, que a mensagem é de Emmanuel, que Martins Peralva transcreve. Então, esse controle, essa educação, esse controle dessa força, dessa potência, dessas energias que nós trazemos em nós, depende de nós educá-las. Primeiro, através do estudo. Às vezes as pessoas falam assim:
Eu não aguento mais ouvir vocês falando em estudo. Tem pessoas que reclamam, né? Mas não tem outro caminho, gente. Emmanuel disse que são as duas asas, a da sabedoria, a do amor e da sabedoria. Jesus, o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, né, conforme nós sabemos, no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec transcreve lá a fala do Espírito de Verdade. Espíritos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tem gente que fala que é mandamento. Não é. Mandamento é de Moisés. Mandamento é lei, é ordem. Aqui é sugestão do Espírito de Verdade. É convite, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, está nas nossas mãos, através do estudo, nós educarmos, desenvolvermos a nossa faculdade mediúnica. Tem pessoas que acham que a faculdade mediúnica não se desenvolve, que não existe isso de desenvolver mediunidade. Mas Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele tem um capítulo que se chama Desenvolvimento da Mediunidade. O que você vai educar? Porque é educação e desenvolvimento da mediunidade. Emmanuel diz que nós educamos as forças psíquicas que nós trazemos em nós. Educa-se o médium. O médium precisa ser educado no seu dia a dia. Um médium que é educado, na reunião mediúnica, se ele receber um espírito truculento, um espírito que quer falar palavras de baixo calão, que quer bater na mesa, enfim, o médium educado, que ele não fala no seu dia a dia, essas grosserias, ele não permite. Ele controla o espírito. Aí que entra a autoridade moral do médium. Mas ele precisa viver isso no seu dia a dia. Então, educa-se o médium. O dia a dia do médium, essas forças psíquicas. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz: estuda a mediunidade e estuda-te. Ou seja, aí entra o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer para saber o que nós precisamos domar e educar em nós. Não é que o médium seja um manequim, não é isso. Ele pode exteriorizar e deve toda a dor do espírito, mas de uma forma educada, de uma forma equilibrada. E aí acontece o desenvolvimento da mediunidade. O que é o desenvolvimento? É o aprimoramento. Quando o médium começa no trabalho mediúnico, ele tem muitas dúvidas, muitas incertezas, ele não consegue distinguir o espírito que está se aproximando dele. Ele fica com medo, que é um dos grandes escolhos da mediunidade, é o medo. Então, ele dá comunicações anímicas, ele não consegue dar comunicações com facilidade. Muitos médiuns não conseguem dar comunicação de mentores. Então, são muitas as dificuldades, muitos os escolhos, muitos os desafios que se nos apresentam. E que nós
com coragem, com estudo, com auxílio dos mentores, dos espíritos que nos auxiliam, dos nossos anjos de guarda, nós vamos vencendo isso. Então, no começo da mediunidade, ela é muito confusa, né? O médium fica muito inseguro. Mas, à medida que ele vai praticando, participando assiduamente da reunião mediúnica e estudando, ele vai vencendo isso. Ele vai ter a faculdade desenvolvida com segurança, porque ele conhece as bases, ou seja, ele estuda. Antigamente, não se valorizava o estudo, né? Era a prática. Mais de muitos anos para cá, graças a Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros, convidando ao estudo Joana de Ângeles, Manuel Filomeno, a Dona Ivone Pereira, e tantos outros, os encarnados, como a Sueli, né, hoje no mundo espiritual, trabalhando muito, Raul Teixeira, Divaldo Franco e tantos outros, nos estimulando para o estudo, que é fundamental. Na introdução do Livro dos Médiuns, o primeiro parágrafo, Allan Kardec diz que muitos problemas, muitas dificuldades que acontecem no exercício da prática mediúnica se deve à ignorância desse assunto, porque as pessoas não estudam. E na última página de O Livro dos Médiuns, ele vai dizer: estudai antes de praticardes, a fim de que não criais para vós sofrimentos, dores. Como que uma pessoa vai dar uma comunicação se ele não conhece as leis da comunicação mediúnica? Se ele não sabe nada de sintonia, se ele não sabe nada de afinidade, se ele não sabe nada de pensamento, e outra dos centros de força, do perispírito. Ele tem que conhecer, tem que estudar, precisa, né, estudar. E esse é um grande desafio do estudo. Os centros espíritas sérios promovem cursos, encontros para os médiuns, reciclam os trabalhadores, e é ótimo isso, né? Tem muitas apostilas sobre mediunidade. Nenhuma substitui o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a base, é o roteiro seguro e infalível para todos nós. E o Livro dos Médiuns não é só para os médiuns. O Livro dos Médiuns é para o espírito, é para a vida, para o conhecimento, a vivência. Porque no Livro dos Espíritos, na questão tão conhecida e repetida, 459, que Kardec pergunta se os espíritos influem nas nossas vidas, e esse Kardec pergunta e os espíritos respondem que influem muito mais do que possamos imaginar, porque muitas vezes são eles que nos dirigem. A mediunidade está aí. É uma coisa natural. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos sendo médiuns. Aí, na questão 159 de O Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Todos somos médium. Mas mais embaixo nessa resposta ele diz:
Todavia, entretanto, em outras traduções, só consideramos médium aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, que são os médiuns de psicofonia, de psicografia, né? De materialização, esses médiuns aí, mas todos são médiuns. Quando você... Porque médium significa intermediário, medianeiro. Então, quando você está fazendo uma prece para alguém, você está sendo médium. É um intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, os desafios são muito grandes. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né, nessa transição planetária. Os momentos são muito graves, né, que a humanidade está passando. E a mediunidade precisa ser acolhida por nós, com muito amor, quando ela chega em nossas vidas. O grande desafio que nós enfrentamos, que Emmanuel define para nós no livro O Consolador, na questão 387, na reunião lá em Pedro Leopoldo, eles faziam perguntas para Emmanuel, e Emmanuel respondia e gerou este livro, O Consolador. Então, foi perguntado, no capítulo sobre mediunidade, qual a maior necessidade do médium? Emmanuel respondeu: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, é esse evangelizar-se a si mesmo, conhecer o Evangelho de Jesus, estudar o Evangelho de Jesus e vivenciar o Evangelho de Jesus. O médium que tem Evangelho no coração, ele é humilde. Se ele for chamado a atenção pelo dirigente da reunião mediúnica, ele não se melindra. Ele vai parar e pensar por que o dirigente está falando com ele, chamando a atenção daquela situação que está acontecendo. E com humildade, ele vai reconhecer que realmente ele cometeu um equívoco. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacíficos, os pacificadores, os misericordiosos, todas aquelas bem-aventuranças, ele estava nos convidando para a vivência das bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, é a da humildade. É a mais difícil. Depois vem as outras 7. Então, se você não tiver humildade, você não consegue ser humilde, ser pacífico, ser manso, misericordioso. Você não consegue. Então, o exercício maior, o desafio maior para nós é ser humildes. Não ser arrogante. O dirigente olhou para mim de um jeito que eu não gostei.
não volto mais naquela reunião. Ou então, o dirigente falou um negócio lá comigo que eu não quero mais saber, eu vou procurar outro centro. Não gostei. Vejam como que nós ainda trazemos em nós uma dose muito grande de vaidade, de orgulho, como nós somos melindrados. Se o dirigente da reunião ou do centro espírita que você participa não puder chamar sua atenção para melhorar a qualidade da reunião, ele está chamando a sua atenção, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele acha que você é mau trabalhador, não é que ele acha que você não merece estar ali na reunião, não. Todos nós erramos, todos nós cometemos equívocos, e sem a pessoa não aceitar os alertas, as orientações do dirigente da reunião mediúnica, ele vai aceitar de quem? Quem vai corrigi-lo? Quem vai tentar aprimorar a reunião? Porque o dirigente da reunião é responsável pelo êxito ou pelo fracasso da reunião. E ele vai responder perante os mentores. Ele é responsável. Então, ele não pode ser omisso, ele não pode ser displicente, ele precisa estudar, se esforçar para ter uma moral elevada, ele precisa conhecer o mínimo de doutrina espírita. Então, é um papel difícil. Outros desafios. Vocês querem falar alguma coisa? Fica ruim eu ficar falando sozinho? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar? Fique à vontade. Alguém? Ninguém? Não? Nós estamos em casa. Somos todos aprendizes. Consolação. Hein? Olha só, lembrando aqui para nós o prefácio pelo espírito Nora do livro Aconteceu na Casa Espírita, você vê o que é dito ali por aquele grupo e por um espírito de luz que está levando em desdobramento o médium para ser encaminhado, tratado para trabalhos, né? Um médium muito sério, mas é dito para ele que no momento, é o Constantino, que no momento que ele perder a seriedade e a dedicação aos estudos, ele será imediatamente abandonado. Então, a gente por aí vê a responsabilidade. Né? Era por isso, Cida, que muitas vezes o médium tem a sua mediunidade suspensa. Por quê? Não é que ele não tem condições de exercer, não é no seguinte sentido, Kardec fala isso no livro dos médiuns. Ele não perde a mediunidade, porque ela é orgânica. A mediunidade é faculdade do espírito, tanto que quando a pessoa desencarna, chega no mundo espiritual, continua sendo médium. Tanto que a gente lê na obra de André Luiz e de Filomeno os médiuns, fazendo até reunião mediúnica no mundo espiritual. Então, é a faculdade do espírito. Mas ela precisa de um organismo físico para ela se manifestar. E aí é o corpo físico, o perispírito, através da glândula pineal.
que é a glândula da mediunidade. Por isso que Kardec fala que ela se radica no organismo, mas é a faculdade do espírito. Então, isso aí que você está dando o exemplo, os espíritos se afastam, eles não abandonam aquele pupilo, vamos dizer assim, aquele seu protegido, só que ele não mais liga espíritos nele, porque ele está no mau caminho. Ele não está tendo sintonia com os planos mais elevados para trabalhar mediunicamente. É por isso que fala que é suspensa, porque é infinitamente definitivo? Não. Quando o médium voltar para o bom caminho, voltar para o esforço do estudo, do trabalho no bem, da reforma íntima, os espíritos voltam a ligar espíritos nele para que ele possa trabalhar mediunicamente. Então, quando Kardec fala no Livro dos Médiuns de perder a faculdade ou ter a faculdade suspensa, é nesse sentido. A dona Ivone conta que ela ficou 8 anos com a mediunidade suspensa. Ela não sentia a presença dos espíritos. E ela sofreu muito. Mas ela não havia cometido nenhum deslize. Foi uma prova para ela. E ela perseverou. Ela orava muito, até que um dia ela voltou a sentir a presença dos amigos espirituais. Então, tudo é aprendizado para nós, né? E quando a advertência de Emmanuel para Chico é atualíssima. Quando Emmanuel falou com Chico que eles iam trabalhar juntos e divulgando os ensinamentos de Jesus e de Kardec, que se algum dia ele, Emmanuel, dissesse alguma coisa contrário aos ensinamentos de Jesus e de Kardec, que Chico permanecesse com Jesus e Kardec e o esquecesse. E Chico sempre foi fiel a Jesus e a Kardec. E a outra advertência, logo no começo da mediunidade do Chico, que Emmanuel fala 3 vezes disciplina. E tem gente que fala assim, Emmanuel é tão bobinho, ficou repetindo disciplina, disciplina, disciplina. Não é isso. São vários sentidos. Disciplina no dia a dia. Disciplina na sua vida, como filho de Deus, como cidadão, vivendo numa sociedade. Disciplina do trabalho no bem. Disciplina do estudo. Vai. Emmanuel, em várias situações, mostrando como que a disciplina é importante na nossa vida. Disciplina na reunião mediúnica. Chegar 15 minutos, pelo menos, antes da reunião. Entrar na sala em silêncio, lendo o evangelho baixinho ou em voz alta. Não é? Disciplina de ter o horário correto para começar a reunião e um horário correto para encerrar a reunião. Porque os espíritos não ficam ali na nossa indisciplina, não. Se a reunião é para encerrar às 9, tem que encerrar às 9. Mas tem um espírito querendo se comunicar. Passou, mentaliza, conversa com ele mentalmente, mas não dá mais para dar passividade, porque os espíritos vão embora, eles são disciplinados. Porque o mentor quer dar um recado. Isso não existe. Mentor que não respeita horário, esse mentor tem alguma coisa errada com ele. Quem que levantou a mão aí? Maria Reis? Foi?
Foi Maria Reis. Ô, Mas acho que ela Maria, foi travada. Mas eu eu acho que acho que ela travou. congelou. É. Ela congelou. Ô, Ela Maria, retornando, depois, a gente chama ela aqui. se ela quiser depois, quando ela descongelar, Eu já acho que ela liguei aqui voltou. meu microfone. É. Eu só quero pedir se der tempo, você fizer um esclarecimento para mim, né? Existe realmente médium consciente e o inconsciente? E caso haja, qual a diferença? Se der tempo, você responde isso para mim mais tarde, quando tem no finalzinho. Eu posso responder rapidinho. Então tá bom. Médium, existe o médium consciente e o semiconsciente e o inconsciente. 3, para mim eram 2. Consciente, semiconsciente e inconsciente. Em se tratando de psicofonia. Na psicografia, o médium é mecânico, semimecânico, né? Desses dois tipos. Depende do grau de profundidade do transe. Um médium consciente, o transe que ele se permite é mais superficial. Então, o perispírito se desloca menos distante do corpo físico. O médium semiconsciente, ele entra num transe um pouco mais profundo e ele, com o perispírito, ele se afasta mais. E o médium inconsciente, ele se afasta muito do corpo físico. Como que é isso? O médium, quando ele recebe um espírito muito bravo, um espírito revoltado e tal, na reunião mediúnica, ele vai ter um transe mais superficial para que ele controle o espírito. Então, quando o espírito está dando a comunicação, o médium lembra, naquele momento, ele sabe e lembra depois da comunicação. O médium semiconsciente é mais ou menos isso, lembra também. Só que o transe é um pouco mais profundo. E, às vezes, é para espíritos mais tranquilos, que não sejam obsessores. E o médium inconsciente, ele, na hora que ele tá num transe profundo, deslocado pelo espírito, na hora que ele está recebendo a mensagem, ele sabe o que o espírito está falando. Quando termina a psicofonia, ele não se lembra de nada que o espírito falou. Por quê? Porque, como ele afasta do corpo físico, o registro da comunicação não fica no cérebro físico. Então, ele não lembra. É o inconsciente. Esse é o inconsciente. E é só para espíritos mais elevados. Sabe? Porque se o espírito quiser voar no doutrinador, ele, se ele está com transe mais superficial, ele não deixa. Ele controla o espírito. Mas o médium inconsciente não quer dizer que ele é joguete dos espíritos, né? Que o espírito faz com ele o que ele quer. Não, ele tem controle na hora da comunicação. Só que ele não lembra do que foi dito depois, porque ele se afastou e não registrou no cérebro físico. Emmanuel fala que todo médium é responsável pelo fenômeno que ele produz. Então, esse negócio, inconsciente, falou palavrão,
bateu na mesa, porque ele é inconsciente. Não é. Ele é inconsciente porque ele está num transe profundo e ele não lembra da mensagem, mas na hora ele sabe. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem 2 exemplos excelentes. A médium Eugênia e a médium Eugênia, como é que é a outra? A médium... Uma é inconsciente e a outra é consciente. O meu livro estava por aqui. Esqueci o nome da médium. É a médium Eugênia. Daqui a pouco eu lembro. Você procura lá, Nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz descreve muito bem sobre essas 2 médiuns. Uma consciente e a outra inconsciente. Eu acho que eu tenho esse livro aqui. Deve ter, depois você procura. O capítulo é do nome delas. Gente, como é que falhou aqui? Daqui a pouco eu vou lembrar. Uma delas é Eugênia, não é isso? É Eugênia e... Meu Deus, esqueci. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Então... Obrigada. Nada. Olha, um grande desafio também é para quem está chegando no espiritismo, que às vezes ele tem na sua companhia espíritos cobradores e ele não sabe o que vai fazer com aquilo. Então, como que ele vai agir? Então, um centro espírita sério vai orientar essa pessoa a frequentar reunião pública, tomar passe, fazer evangelho no lar, estudar, né? Se a pessoa tiver num nível de desequilíbrio ou num processo obsessivo, ela não tem condições de ir para um grupo de estudo, mas ele vai ficar, essa pessoa vai ficar na reunião pública até ela equilibrar, né? E ali ela vai ser tratada pelos espíritos. Orientar sobre a reforma íntima, evangelho no lar, frequência, reunião, né? E é muito importante isso. Então, também é um grande desafio. A Cecília levantou a mão, Cecília? Pode falar. A médium que você está querendo lembrar aí não é Celina? É Celina. Obrigada, Cecília. Eugênia e Celina. Obrigada. O capítulo é com o nome delas. Eu sempre esqueço da Celina. Engraçado. Celina é aquela que era amiga de Nossa Senhora também, tem um livro também que fala sobre isso. Celina era muito Espírito Celina era mensageira de Maria. Então muito ligada com Maria. Não, mas não é essa médium, não. Não é essa, não. Não é a mesma. Não é. A Celina é uma médium que... Ela ainda pertence ao mundo aqui do nosso material? Não, ela é desencarnada. No livro... A médium que você falou. A Celina da Eugênia. Então, elas são desencarnadas. Sim. São desencarnadas. Não, a Celina e a Eugênia são encarnadas. Encarnadas, não é André isso? Luiz... a outra, que é amiga de Nossa Senhora, é desencarnada. Não tem nada a ver, não é a mesma Celina. Né? Essas duas que são encarnadas, André Luiz dá exemplo, o Aulus, né? Dá exemplo delas numa reunião mediúnica. Então, gente, a gente vê muitos desafios, né? Quando Moisés, que era um grande médium, recebeu as tábuas da lei, quando ele desceu, o que aconteceu? Eles tinham feito um bezerro de ouro. Nem esperaram para receber os mandamentos. Moisés ficou tão furioso
que quebrou a tábua, jogou fora, depois teve que refazer tudo. Então, é uma luta. Ele teve muitos problemas com o faraó, com a mediunidade dele e tudo. As meninas médiuns, que eram jovens, né? As irmãs Bodin, a Hermance de Faux e outras enfrentaram muitos desafios também. Se a gente ler a biografia delas, a gente vai ver. Foram perseguidas, desacreditadas, né? Divaldo e Raul, nossa mãe. O Chico, até hoje tiveram muitos desafios, né? Sofreram, foram perseguidos e tudo. Pedro, o discípulo amado de Jesus, também oscilava entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Ele mudava de sintonia, era um grande médium também. Então, quando Jesus está ali conversando com os discípulos e pergunta quem diz que dizem os homens que eu sou? E um fala, você falou que é o profeta, que é Elias, que é isso, que é aquilo. Pedro, no momento da mediunidade dele, da sintonia com os espíritos elevados, ele dá a resposta: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí depois ele cai numa outra faixa, né, que ele nega Jesus 3 vezes. Então, aqui nós vemos, quando ele fala, tu és o Filho de Deus, o Cristo, ele estava na bênção da mediunidade, né? Então, gente, o que que nós precisamos ter cuidado? Com a sintonia. Tudo no universo é sintonia. Então, nós sabemos que temos os desafios. Os desafios que são de todo dia. Os espíritos que querem nos prejudicar não dormem. Então, nós temos que ficar muito vigilantes, atentos. É o vigiai e orai que Jesus nos chamou a atenção, né? Vigiar os pensamentos, os sentimentos, as ações da nossa vida e orar, pedir a Deus força para não nos deixes cair em tentação. A tentação do orgulho, da vaidade, a tentação de não querer estudar, a tentação da indisciplina, né? De nos sentirmos ofendidos e tantas tentações que acontecem na nossa vida. E também a gente ter cuidado com o assédio dos espíritos inferiores. É um grande desafio. Então, gente, a mediunidade só traz alegria, só traz bênçãos, né, para quem a vivencia santamente e religiosamente. Quem fica atento para não se deixar vencer pelos desafios, superar o desafio do medo, da insegurança, não é? Então, depende de nós escolhermos as boas sintonias, a companhia dos amigos espirituais, dos mentores que nos amam, que estão sempre conosco, o nosso anjo de guarda, que nos protege o tempo todo, que é um espírito superior. Então, as pessoas das quais você aplica um passe, você atende no atendimento fraterno, sentem uma gratidão muito grande pelo carinho da acolhida, pelos esclarecimentos, e elas oram por você, né? E elas se tornam amigas, e isso é muito importante. Então, era isso, em linhas gerais,
nós não temos mais tempo, estamos no horário, o assunto é vasto, é extenso. Então, leiam, gente, o livro do Manuel Filomeno, vocês vão amar o livro, eu tenho certeza, porque ele é belíssimo. Muita paz, muito obrigado, que Jesus abençoe o nosso esforço e abençoe o trabalho de cada um de vocês. Obrigada, viu, Célia? Nossa, eu que agradeço. Tenho certeza que